Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Sou Hélio Bisso, palestrante, expositor espírita, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, na Rua Tunísia 97, Jardim das Nações, Salto, São Paulo. O meu telefone é 119 1094 0259. Elevemos o pensamento a Deus para dizer a Ele: nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tenta dominar o mundo, que assim seja. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tenta dominar o mundo, que assim seja. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tenta dominar o mundo, que assim seja. Este vídeo está sendo gravado baseado neste livro, Com os Olhos do Coração, do meu irmão, do meu amigo José Carlos de Luca, da editora Petit. O tema é Vícios na Juventude. Prevenir é melhor do que remediar. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos afirma: é importante, é indispensável oferecer aos nossos jovens de hoje valores que resistam aos desafios do cotidiano, preparando-os para os saudáveis relacionamentos sociais, evitando que eles permaneçam em isolamento, que vai empurrá-lo para as fugas, quase que sem volta, do uso das drogas, pois que essas fugas são viagens para lugar nenhum. Cresce assustadoramente, meus irmãos, no mundo, no planeta Terra, o consumo de droga entre os jovens. A miúde, os pais, a maioria, contam nunca, eles acreditam, nunca contam com a possibilidade dos seus filhos se tornarem viciados. A maioria acha que o problema, que a dificuldade ocorrerá apenas com os vizinhos e com os amigos. Todavia, meus irmãos, os amigos e os vizinhos pensam a mesma coisa que ele está pensando. Muitos pais incentivam os filhos, homens, ao consumo das bebidas alcoólicas, ao uso até das drogas, dizendo: filho que não bebe, não experimenta uma droguinha, não é homem.
Isto é uma prova de masculinidade do descendente. Então, o primeiro gole ocorreu muito antes da puberdade, quando muitos pais molham a chupeta inocente de uma criança na cerveja e colocam na sua boca, achando o máximo. Eu lembro de um lar que eu visitei e o pai pediu para o seu filho de 6 aninhos ir na cozinha, pegar uma latinha de cerveja na geladeira e trazer para ele aberta. E a criança veio. Mas antes de entregar ao pai, experimentou um gole da cerveja. E o pai disse para a criança: você é muito criança para beber, espere você crescer, aí você beberá. E para minha surpresa, depois de 8 anos, eu encontrei essa criança com 16 anos, alcoólatra, caído num banco de praça da nossa cidade. Uma decepção, meus irmãos. Toma conta de muitos pais quando eles descobrem que os seus filhos estão envolvidos com drogas lícitas e ilícitas. Esse assunto, meus irmãos, merece muita atenção, urgente, da família, do Estado, das grandes lideranças políticas, pois sem querer ser alarmista, nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de jovens drogados. As trevas percebeu, as trevas descobriu o lado mais frágil do ser humano. As trevas percebeu que a maioria dos jovens, não tendo o equilíbrio necessário, entrega-se facilmente ao sexo depravado, às drogas lícitas e ilícitas, a conquista do dinheiro fácil, das mordomias fáceis, e eles são enganados por pessoas mais experientes que os levam à perdição. Muitos pais estão sem saber o que fazer. Os pais deveriam comprar um livro chamado Driblando a Dor, do menino Luiz Sérgio, e ler em conjunto com o seu filho, que muitas vezes já está viciado na bebida e nas drogas. A primeira atitude que os pais deveriam tomar, mas não tomam, será preventiva. Ou seja, trabalhar a educação integral de nosso filho, para que ele se equipe de recursos tais que lhe possibilitem transitar pelo mundo, pela terra, livre de qualquer entorpecente.
Essa educação integral, meus irmãos, ela envolve os aspectos intelectuais, emocionais, espirituais e morais de cada ser humano. Está na hora dos pais acordarem e começarem a se preocupar desde o berço com aquele reencarnante que traz as tendências com reminiscências de um passado não muito distante. Em regra, os pais estimulam apenas o desenvolvimento da intelectualidade. Preocupam-se com razão, com boas notas na escola, com a aprovação para um vestibular. Mas só isso não basta, meus irmãos. Não adianta eu educar o externo se o meu interno é totalmente deseducado, desinformado. Temos outros aspectos de nossa personalidade que necessitam, que precisam urgentemente serem fortalecidos. Daniel Goleman, um famoso psicólogo norte-americano, ele apresentou no mundo a ideia de que, ao lado de uma inteligência emocional tão importante quanto a primeira, haja inteligência racional. Portanto, não basta ser inteligente, é preciso também saber como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. Além das boas notas, precisamos ensinar urgentemente aos nossos filhos a lidarem com as frustrações, por exemplo. Como afirmou o Dr. Issam Atiba, não queremos que os filhos tenham alguma contrariedade. E assim, erroneamente, a maioria dos pais vivem para satisfazer todos os desejos. Como nós não podemos possuir tudo a todo momento, vai chegar a hora que esses filhos experimentarão alguma frustração. Serão tomados de uma angústia tal que muitos, se não estiverem em estrutura psicológica, poderão buscar as drogas como saída, como alívio para suas dores emocionais. Tão importante quanto a aprovação no vestibular, os filhos precisam aprender a lidar com as suas derrotas, pois as vitórias também são construídas com os fracassos. Os nossos filhos precisam aprender a ser derrotados muitas vezes, mas vencidos jamais. Saímos de uma educação fundada no autoritarismo. Fomos ao extremo do liberalismo. Hoje os filhos podem tudo. Eles não podem ser contrariados.
São os famosos vasinhos de cristais. São aqueles filhos melindrosos. E com isso, nunca aprenderão a lidar com os reveses da existência, se não passarem pela bênção da dor do sofrimento. Só tiveram prazer até agora, nunca experimentaram contrariedades, portanto, não sabem lidar com elas quando elas chegam. Augusto Cury, psiquiatra de renome, muito respeitado por todos nós, afirma que bons pais preparam os filhos para os aplausos e pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Jesus de Nazaré, o sublime terapeuta, há mais de 2022 anos, já dizia, já proclamava, já afirmava que bem-aventurados eram os que sofriam. Vale dizer, aqueles que sabiam lidar com a dor, retirando muitas vezes do Calvário as lições para a vitória. Hoje os pais, a maioria quer privar os filhos do Calvário, esquecidos de que a pérola, ela nasce do lodo. Vamos ensinar os nossos filhos o que cantou o menino Guilherme Arantes na canção Brincar de Viver. Você conhece a letra dessa música? Diz lá, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Eis aí um excelente preservativo contra as drogas. Desenvolver, portanto, a inteligência emocional também será estimular a autoestima dos filhos. Porque quem gosta de si mesmo dificilmente utilizará substâncias que agridam o corpo e a mente. Toda pessoa que usa drogas, que fuma, que bebe, que só tem pensamentos tenebrosos, elas não se amam, elas não se toleram. Quem se ama, se preserva, se conserva, quer o melhor para si, afastando de comportamentos autodestruidores. E quem tem a autoestima positiva, saberá dizer não aos convites de amigos para usar drogas. Quem está com a autoestima em déficit tem muitas dificuldades em dizer não, pelo temor de ser rejeitado pelo grupo. E isso é uma das portas de entrada ao vício. A prevenção, meus irmãos, também se faz com muita informação, com muito diálogo, com muito amor pela sociedade, pela família e pelos nossos filhos.
É preciso, então, conversar com os filhos sobre a questão das drogas, muni-los de informações que possibilitem entendimento das consequências de qualquer vício. Mas para isso os pais precisam ter conhecimento, com discernimento, ler, estudar, analisar, para poder informar, acompanhar noticiários, conversar com pedagogos da escola que seus filhos frequentam, enfim, buscar uma capacitação que lhes permita lidar com o problema. Diz o menino José Carlos de Luca, que numa palestra que ele realizou na cidade de São Paulo, a diretora dessa escola confidenciou a ele que notou, que percebeu alguns alunos envolvidos com drogas, pelo que ela resolveu convocar todos os pais para conversa sobre o assunto. E mesmo com a convocação, nem 10% dos pais compareceram ao encontro. Não podemos esperar então, meus irmãos, que o problema aconteça no nosso lar, dentro da nossa casa, para depois começar a buscar e a pensar em soluções. Eu afirmo, eu digo, que a melhor solução é a prevenção. Em princípio, os pais não estão preparados para o assunto. O que sabemos é muito pouco para enfrentar os desafios das drogas. A leitura desse livro, Driblando a Dor, é muito importante. Leve os seus filhos num hospital que cuida de pessoas drogadas, de pessoas viciadas. Faça-lhe ver a situação física de cada um. Quem sabe seja um choque que ele está precisando levar. A profilaxia também se faz com o acompanhamento dos filhos. Os pais precisam urgentemente saber aonde eles ficam a maior parte do tempo, com quem estão, aonde vão, quem são seus amigos, suas amiguinhas, já que hoje os traficantes não é mais o pipoqueiro do colégio, mas infelizmente o próprio colega de sala de aula que muitas vezes senta a par com o seu filho. Conhecer os amigos dos seus filhos, bem como os respectivos pais dos mesmos, é importante. Observe quando seu filho volta para casa, ao retornar das baladas. Fique atento ao seu comportamento, para identificar algum sinal de alerta para a presença das drogas na sua vida. Talvez, meus irmãos, quem está me assistindo neste momento esteja se sentindo impotente diante de tantos desafios. Porém, tenha certeza de que essa é a missão que Deus lhe confiou e para a qual você precisa se preparar melhor. Filhos,
são os maiores investimentos que cada um de nós pode ter na bolsa de valores da vida. E os rendimentos compensam qualquer esforço. Pense nisso, meus irmãos, e que a paz de Jesus esteja com nós hoje, agora e sempre. Logo, logo estaremos nos reencontrando.